Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e eu queria falar hoje aqui a respeito, fazer um recorte a respeito da série que eu estou fazendo desse livro aqui, Repicracia, Fabricando Cidadãos Felizes, né? Que vem mostrando aí uma ideia de felicidade que surge aí, em específico na psicologia a partir do Seligman, né? Que cria a psicologia positiva e vai criando aí, vai conquistando aí aliados, seguidores, que é uma grande prevenção, entra na moda, se torna popular, ganha financiamento, faz alianças com várias instituições, enfim, né, e está aí alinhado com a nossa vida hoje, né, neoliberal, dentro de um sistema neoliberal, que não é só um sistema econômico, mas também pretende aí moldar nossos estilos de vida, nossos estilos de ser, né? E a psicologia da felicidade, ela casa bem com essa ideia, porque pretende, parece, né, associar a felicidade a sucesso, né, a performance, a algo numa linha mais individual, né? E assim, a gente está criticando aqui essas ideias, a gente está junto com esse livro, né? Mas aí a gente pode pensar o seguinte, né? Você vai ver por aí que existem pessoas que fazem alguns tipos de terapia, nem sempre tão confiáveis cientificamente, nem sempre dentro da psicologia ou da psicanálise. Terapias X, né? Terapias alternativas. Estou colocando junto aqui com a psicologia da felicidade, da positiva, por quê? Porque estamos aqui criticando toda essa ideia equivocada, esse imperativo da felicidade, do pensamento positivo, da positividade tóxica, que aliás a gente nunca usou esse termo aqui. Apesar desse livro ir bem para essa linha, né? A gente pensar essa positividade tóxica que pode fazer mal, não só para a pessoa, como para as pessoas que convivem com essas pessoas, que são sempre positivas e felizes. Mas a ideia aqui é o seguinte: existem pessoas que vão fazer terapias nesse estilo e vão dar depoimentos de que deu certo, né? Eu estou fazendo terapia X, deu certo, né? Tem me feito bem. Daí você pode me perguntar, pô, mas então qual é o problema? Né? Se as pessoas estão dizendo que está fazendo bem para elas, por que criticar? Por quê? Por quê? Né? Por quê? Daí eu estava de olho nesse livro aqui também, do Leonardo Goldberg, Freud, uma introdução à clínica psicanalítica, e resolvi pegar uma passagem aqui que pode ajudar a gente nessa ideia, né? Por que, se essas terapias, essa psicologia positiva, elas são tão questionáveis, por que a gente pode se deparar por aí com depoimentos de pessoas que passaram por elas e trazem aí um feedback positivo, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho lá para Viena, aliás, para a Europa, no final do século XIX, quando Freud, né, o criador da psicanálise, para quem não sabe, ele ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar no Saint-Pétrier, um hospital muito famoso lá na França, que aliás apareceu, foi citado aqui na nossa série anterior, sobre saúde mental e atenção psicossocial, sobre aquela questão dos hospitais asilares, né, das instituições de internação. E o Salpêtrier ele cumpria essa função, especialmente se tratando de mulheres que eram consideradas histéricas, né? A histeria estava muito alta lá na Europa do final do século XX. Acredito que não só lá, mas a gente está usando aqui esse contexto. E a histeria antes ela era muito associada a questões espirituais, místicas. Em algum momento a medicina tenta relacionar a histeria ao útero, né? Limitando a ideia de que a histeria é uma questão feminina. A gente sabe que não é hoje, né? Enfim, todo esse contexto aqui pelo seguinte: o Freud ele vai lá, tem essa bolsa de estudos e vai assistir às aulas, às apresentações do Charcot, esse médico, né? O Charcot ele era um cara, um médico, que ele começou a tratar dessas pessoas, essas mulheres histéricas, vou dizer que mulheres, que eram a maioria as mulheres, né? E o que ele fazia? Ele começou a usar hipnose. E na hipnose, enquanto ele estava hipnotizando essas mulheres, sumia os sintomas que elas tinham. Geralmente eram paralisias, esquecer a língua materna. E o que acontecia? Durante a hipnose, esses sintomas sumiam, né? Isso foi surpreendendo bastante as pessoas, né? Porque nas aulas, que eram apresentações, essas mulheres elas eram expostas, né? Assim,
os estudantes, para todo mundo que estava ali. E, bom, eu vou ler aqui, eu vou melhor formulando as ideias, né? Eu acho que eu começo daqui mesmo, tá? Então, vou falar um pouquinho da história do Charcot, né? Jean-Marc Charcot, mais conhecido como Dr. Charcot, precursor da neurologia moderna, era, a partir de 1862, uma espécie de chefão desta verdadeira cidade manicomial, o Salpêtrière, né? Eu estou dizendo aqui. Reverenciado por médicos de toda a Europa, o Dr. Charcot fazia sua apresentação de doentes exibindo o método da hipnose, que fazia os sintomas, durante o período em que as histéricas eram hipnotizadas, cessarem. De certa forma, o Dr. Charcot também deixava seus alunos, entre eles personalidades como Freud, Babinski, Pierre Janet e Albert Londres, estarrecidos, maravilhados com suas intervenções. O respeito por essa postura de chefe de um lugar tão insólito como a Salpêtrière era tamanho que suas apresentações também eram recheadas de certa teatralidade. O ilustre médico salvador, entre aspas aqui, das doentes, apresentando seu método inovador aos espectadores alunos. Mais ou menos o que eu acabei de dizer aqui, né? Um dos métodos terapêuticos mais utilizados por Charcot era a hipnose. Basicamente, quando Charcot hipnotizava as histéricas, elas costumavam cessar memórias que permaneciam inacessíveis em estado consciente e, de alguma forma, os sintomas físicos e o sofrimento psíquico que as acometiam eram reduzidos. Acontece que a figura de Charcot era tão imponente que todos os figurantes de tal acontecimento, médicos, enfermeiras, auxiliares, doentes, eram encantados com suas apresentações e, de alguma forma, trabalhavam para que os mais diversos sintomas físicos e psíquicos, que iam da perda do paladar ao esquecimento de uma língua, retraíssem. Pois é, né? A gente tem aqui algumas palavras que eu até grifei, que é o Charcot ser uma figura imponente, as pessoas ficarem encantadas e essas pessoas que ficavam encantadas trabalharem assim de forma psíquica para que os diversos sintomas físicos e psíquicos desaparecessem, né? E assim, né? Sem dúvida, esse espaço de detentor da verdade, aqui também grifado, ocupado por Charcot, produziu uma espécie de efeito sugestivo, mais um grifo, tanto nos doentes quanto em seus pares e alunos. Freud era encantado e, de certa forma, apaixonado por homens que ocupavam tal posição destemida diante da verdade, ainda que nas sequências de sua vida, tais paixões se convertiam costumeiramente em crítica e ruptura. Quem conhece, desculpa, quem conhece aqui um pouco a história do Freud sabe que ele sempre se relacionava de forma bastante intensa com algumas figuras, o Charcot foi um deles, e depois sempre rolava alguma treta, né? Algum tipo de divergência, enfim. Primeiro Charcot, depois Freud, depois Jung, né? O Fries. Então, assim, tinha muito essa questão do encantamento e depois um afastamento, né? Mas o que vale aqui, né? Seguinte, claro que o Charcot foi muito importante, né, nesse sentido, mas aqui, né, o reconhecimento de que o fato dele ser essa figura de poder que tinha esse ar imponente e as pessoas ficarem encantadas, e o fato da hipnose ela ser um método que é usado um efeito sugestivo, tudo isso contribuía para que acontecesse ali uma catarse, vamos dizer assim, uma transformação, né? Então, assim, tudo isso influencia. E o que isso tem a ver com essa coisa aí das terapias alternativas, das psicologias positivas que dão certo, que funcionam, né? Geralmente, os terapeutas, os psicólogos que fazem parte desse tipo de linha, eles têm consigo, assim, um semblante de poder. É aquele que possui o poder, aquele que sabe o que está fazendo. E claro, geralmente sua técnica envolve um efeito sugestivo, né? A hipnose é feita através de sugestão. E muitas vezes essa sugestão vai dizer exatamente o que a pessoa
quer escutar, né? Então assim, quando me dizem, eu fui em tal terapeuta e X suspeito, e deu certo, tô gostando, pra mim tá ótimo. Eu suspeito. Suspeito porque o que acontece? Muitas vezes essas terapias mantêm as pessoas no imaginário, né? Quando eu falo imaginário, eu estou dizendo de uma certeza, né? Uma certeza que não tem crítica, uma certeza que pode estar mantendo um certo tipo de fantasia, de ilusão. E muitas terapias mantêm as pessoas nessa ilusão, mantêm as pessoas nesse tipo de imaginário, sem falar na possibilidade de estar sustentando, reforçando, incentivando e mantendo um ego, um self falso. Um ego e um self que precisa sempre desse estímulo do terapeuta, né? Então, claro, vai dar certo. Agora me diga se a raiz das questões, as estruturas psíquicas, as relações, enfim, tudo isso do qual a pessoa participa tem sido trabalhado, tem sido medido, né? Porque assim, terapias que prometem dar certo, elas já vêm aí com uma carga de sugestionabilidade. A própria ideia de, você vai fazer terapia, vai dar certo, já está sugerindo isso para você. E é difícil para as pessoas admitirem o quanto elas podem ser sugestivas, né? Do quanto elas podem estar vulneráveis a um tipo de poder, especialmente o poder médico. Então, assim, quando uma pessoa diz, um exemplo, usando aqui, né, já que a gente está trabalhando este livro, imagine que você encontrou alguém feliz, que fez uma psicologia, uma terapia com um psicólogo positivo, né? Eu suspeitaria porque aqui o Freudão vai dizer pra gente que a nossa porção de eu, esse eu consciente aqui, ele é uma parte muito pequena da gente. Claro que ele tem uma importância, e ainda assim é grande, mas existem coisas que são inconscientes, são coisas que a gente não quer aceitar. E eu gosto da psicanálise, inclusive me fizeram essa pergunta semana passada, eu fui pego de surpresa, aliás, que me perguntaram por que a psicanálise, por que você esqueceu, olha só o ato falho, por que você escolheu a psicanálise? E no fim, assim, apesar de demorar para responder, eu me dei conta de que eu já tinha essa resposta de alguma forma, né? E respondi em seguida, que é a ideia de que a psicanálise, ela me atrai em específico porque ela vai mexer naquilo que ninguém quer mexer, né? Uma coisa é você ir num psicólogo, numa terapia, que você vai chegar lá, vai dizer, como um cliente, com uma demanda, e o terapeuta vai trabalhar para atender sua demanda, no sentido de reforçar aquilo que muitas vezes é até equivocado em você. Quando a pessoa vem aqui me procurar para fazer terapia, ela vem com uma demanda. Mas nem sempre é o que ela quer e nem sempre vai ser do jeito que ela quer. E me parece que esse tipo de terapia tenta fazer isso, né? Dar à pessoa o que ela quer. E claro, isso envolve muita coisa, muito complicado. Mas vamos voltar aqui à ideia do Freud, de que nós não somos donos de nossa morada, né? A gente pode querer ser feliz e não ser, né? Existem fatores externos, fatores internos. Então, assim, toda vez que fulano fala pra mim que fez tal terapia XY e foi legal até onde, resolveu o quê? E o que resta? Daí que não foi resolvido, né? Então, assim, só um recorte aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa ideia e trazer um pouquinho aí de uma ideia diferente que tem mais a ver com o campo que eu escolhi como profissão, como prática, como abordagem, que é a psicanálise. Fica aí a reflexão. Cuidado, se estão tentando sugerir coisas a vocês. Tenham um pensamento crítico. Sempre